Olá, amigos, sejam bem-vindos. Meu nome é Marina, eu sou professora de Geografia, sou especialista em Libras e Educação para Surdos e estou cursando a licenciatura em Educação Especial. Esse vídeo é um relato de uma oficina que eu realizei no estágio do ensino fundamental no mês de março. E como veio essa questão da pandemia, eu estou adaptando para o estágio online, com algumas dicas também para quem quiser aplicar essa oficina com seus filhos ou com seus alunos, mesmo à distância. O aplicativo que eu estou usando para gravar aqui é esse que está aqui no cantinho, ó. Ele chama iRecord. Quem quiser, tiver interesse, pode me perguntar aqui nos comentários que eu respondo o nome dele direitinho. E esse que está aberto na apresentação é o Google Apresentações. Eu fiz tudo online. Esse aplicativo é bem interessante. Eles têm umas ferramentas aqui para poder marcar. Ó. Eu achei ele bem legal. Então, dando continuidade aí, eu já expliquei, eu sou de Barbacena, Minas Gerais. Eu faço a pedagogia também, além da educação especial. O meu estágio, então, eu fiz as observações em sala de aula e depois fiz a interferência com a oficina de Libras. Aí eu aqui explico um pouquinho da oficina. A oficina de Libras buscou de maneira lúdica e divertida despertar o interesse das crianças pela língua brasileira de sinais. Aí eu explico que a língua brasileira de sinais é a segunda língua oficial do Brasil, reconhecida por lei no ano de 2002. E é a primeira língua da comunidade surda brasileira. E é uma língua como qualquer outra, como o português, o francês, o inglês, com estrutura e gramática própria. Então, quando você vê alguém se referindo a Libras como uma linguagem, você pode corrigir, porque esse não é o termo correto de se usar. Justamente por ela ter uma gramática, uma estrutura, tudo que uma língua tem, a língua brasileira de sinais também tem, a gramática e estrutura. Claro que em suas especificidades, né? Dando continuidade, aqui é a escola que eu estagiei. Foi a Escola Estadual Bias Fortes, no município de Barbacena, onde eu resido. É uma escola bem antiga e bonita. E as atividades que eu desenvolvi foram com as turminhas do 4º ano do turno da manhã, do ensino fundamental. Os objetivos dessa oficina de Libras para crianças ouvintes, porque lá na escola que eu estagiei não tinha criança surda, nem criança deficiente auditivo. Mas eu coloquei aqui os 3 principais objetivos, eu estou descrevendo. O primeiro deles é tratar da inclusão e da diversidade humana logo nos primeiros anos de vida com as crianças, com o intuito de formar pessoas melhores, mais esclarecidas, mais humanas, mais abertas para as diferenças. O segundo objetivo que eu estou apontando aqui diz respeito aos benefícios do bilinguismo para o cérebro, para o desenvolvimento cognitivo. E existem muitos estudos, principalmente no exterior, que mostram que o desenvolvimento cognitivo ele é potencializado quando a segunda língua que a gente aprende ela é numa modalidade diferente da primeira. Eu vou explicar para vocês. Eu, por exemplo, falo português, é a minha primeira língua, é a língua materna do meu país. E a minha segunda língua é a Libras. E a modalidade do português é uma modalidade oral, enquanto que a modalidade da Libras é uma modalidade visoespacial. Então, são 2 modalidades de língua diferentes. Ao contrário de, por exemplo, se a minha segunda língua fosse o inglês, ela seria na mesma modalidade do português. Então, é bom também, né? Desenvolve o cérebro, as potencialidades, a gente aprende.
Mas esses estudos que eu busquei como referência, eles mostram essa potencialidade dessa língua numa modalidade diferente como segunda língua para crianças ouvintes que não têm a deficiência auditiva. Então aqui eu até dei uma focada aqui, ó. Eu vou grifar com esse recurso a questão da discriminação visual e da memória espacial. São as habilidades que desenvolvem. E a questão da habilidade motora também, por ser uma língua que você utiliza as mãos para se comunicar. Então, a habilidade motora fina, principalmente, ela também se desenvolve bem quando a gente estuda a língua brasileira de sinais. E o último objetivo que eu coloquei aqui foi promover a Libras e a cultura surda. Porque uma língua, ela vem carregada de uma cultura. Então eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui mais para frente. A metodologia que eu utilizei na oficina é o lúdico como facilitador do ensino na educação básica. Através de um carrinho de mercado, enfeitado com imagens e carregado de objetos e figuras, pretende-se alcançar a aprendizagem através do contato direto e pela estimulação visual, que é o canal comunicativo das línguas sinalizadas. Então eu vou explicar um pouquinho de como que foi a oficina. Eu peguei um carrinho de mercado, eu vou pegar uma foto aqui para mostrar para vocês. E eu enfeitei ele com todos os recursos que eu utilizei na oficina, que todos visuais, para chamar atenção. Então eu coloquei tudo que eu ia usar na oficina dentro desse carrinho, pendurei uma bandeirinha aqui, ó, com o nome da oficina de Libras. A oficina foi feita na biblioteca. Eu gostaria de ter feito ela num ambiente externo, mas a escola é meio limitada nessa questão, então eu fiz na biblioteca mesmo. Com esse carrinho enfeitado, com todo esse material. E as crianças sentadinhas no chão, aqui nessa foto dá pra ver, ó. Elas ficaram sentadinhas na frente. E foi bem legal. Então, dando continuidade, vou pôr a câmera pra cá. A oficina, ela aconteceu em 4 momentos. Foi uma aula de 50 minutos, mais ou menos. E num primeiro momento, eu introduzi falando sobre o ser surdo, um sujeito social. Tudo de maneira lúdica e simples, assim. Às vezes eu vou usar expressões aqui que parecem mais complexas, mas lá na escola com as crianças eu usei expressões bem simples para eles compreenderem bem. Aqui, inclusive, eu coloquei para poder explicar o surdo, ser social, concepção clínico-patológica versus socioantropológica. O que é isso? Porque na nossa sociedade existem 2 concepções da surdez que são dominantes. Uma delas é a clínico-patológica. O que é essa concepção? Essa concepção compreende o sujeito surdo como um sujeito a ser consertado. Eles entendem que ser normal é ser ouvinte. Então, para o surdo poder viver incluído na sociedade, a partir dessa concepção, ele deve se enquadrar na sociedade ouvinte. Ele deve usar o aparelho auditivo, fazer o implante coclear. Isso tudo que eu estou falando é a grosso modo. Quem tiver interesse pode se aprofundar, buscar e estudar, porque é um assunto bem complexo. E então eles buscam o quê? Enquadrar o surdo na normalidade. Ensinar ele a falar o português. O método que a gente conhece também, quem estuda como oralizar o surdo, né? E não foi essa a concepção que eu usei na minha oficina. A concepção que eu abordei foi a socioantropológica. Qual que é esse entendimento da concepção socioantropológica? Ela compreende o sujeito surdo como um sujeito dotado de uma cultura própria. É igual eu falei da questão da língua. Toda língua vem carregada de uma cultura.
Então, essa concepção entende que o surdo tem a sua própria língua materna, que é a língua de sinais, compreende que o canal de aprendizagem do surdo é o canal visual. Então, ela não entende o surdo como alguém a ser consertado, alguém a se adaptar. Ela entende que ele ele tem uma diversidade cultural, igual a gente tem, por exemplo, os brasileiros, os americanos, né? Então nós temos o surdo brasileiro que usa a Libras, tem o surdo americano que usa a língua americana de sinais. Então, explicando mais como que eu fiz lá na oficina com as crianças, para fazer essa abordagem na concepção socioantropológica. Eu peguei uma bonequinha, vou ver se tem uma foto aqui que eu coloquei na apresentação. Eu peguei essa bonequinha e eu contei uma história, que é uma criança que nasceu surda. Falei do primeiro momento que os pais tiveram esse diagnóstico de surdez, da busca pela língua de sinais como uma primeira língua, para a formação do pensamento da criança. E eu fui contando e eles ficaram bem curiosos, alguns conheciam pessoas surdas, quiseram contar casos, foi bem interessante. E eu acredito assim que esse primeiro contato da criança com a cultura surda, com o universo da surdez, com o sujeito surdo sendo abordado com essa concepção socioantropológica é muito importante na formação deles, no entendimento deles que o sujeito surdo é um sujeito que tem a sua própria cultura e não é um coitadinho, né, assim, que falta alguma coisa nele. Pelo contrário, ele tem a sua própria língua e é uma coisa muito interessante. É uma língua muito bonita, que existe poesia surda, literatura surda, cultura surda, teatro surdo. E foi bem legal. No segundo momento da oficina, a gente trabalhou as expressões faciais. Na língua brasileira de sinais, as expressões faciais é uma coisa bem importante. É um dos parâmetros principais da língua. Por quê? Você passa a sua mensagem através da expressão da face e do corpo também. Então, o que eu fiz? Eu peguei essas imagens aqui na internet. Depois, pessoal, quem quiser, tiver interesse no material, pode me mandar mensagem que eu compartilho tudo direitinho, aonde que eu peguei. Esse aqui tem até o link, inclusive, aqui embaixo no site que eu peguei. Esse aqui é uma folha de tamanho A4. E eu imprimi, colei em papel cartão, fiz umas plaquinhas, que dava até pra ver aqui dentro do meu carrinho as plaquinhas, ó. E a gente fez uma brincadeira de treinar as expressões faciais. Para eles entenderem um desses parâmetros da língua brasileira de sinais, né? E aí foi um momento bem divertido, assim, porque eu ia levantando a plaquinha, eles iam imitando as carinhas, se divertindo, rindo muito, um ria da carinha, da careta do outro, foi bem descontraído, bem legal. Depois desse momento, cada momento aqui durou em média de 15 a 20 minutos. No terceiro momento, eu trabalhei com eles o alfabeto manual e alguns sinais, e os números também. Aí eu usei esse material aqui para trabalhar isso. Os números, eu usei esse material aqui e foi legal porque eu falei para eles assim, olha, sabia que na língua brasileira de sinais é possível você contar até 10 com uma mão só? Aí eles ficaram bem curiosos como é que fazia para contar até 10 com uma mão só. Aí eu ia ensinando número por número e eles iam fazendo. Aí aqui eu vou mostrar para vocês verem como que a gente conta até 10 com uma mão só. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
E para ensinar as letras, eu usei essas plaquinhas. Tudo isso eu imprimi, colei no papel cartão, coloquei dentro do carrinho para chamar atenção. Preguei no carrinho com pregadores, ficou bem bonitinho. Aí, depois na hora de ensinar o alfabeto manual, sempre explicando, porque muitas pessoas têm a crença de que Libras é só a datilologia. Datilologia é você escrever com as mãos. E isso é um mito, né, a ser quebrado. Então, eu sempre explicando isso para eles. Aí, eu peguei essas plaquinhas com alfabeto manual, por exemplo, o A, de abelha. Aí, eu explicava, ó, a letra a gente faz assim. Aí eu perguntava, isso aqui na plaquinha, o que que é? Uma abelha. Ah, o sinal de abelha. A gente faz assim. Esse barulho a gente faz porque nós somos ouvintes, mas sempre assim, a expressão facial você pode fazer. É o sinal de abelha. Porque a gente não vai escrever sempre que for falar as palavras A, B, E, a gente faz é a abelha e a letra A faz assim. Aí eu fui fazendo isso letra por letra. Letra B. Aí, por exemplo, a letra O é o sinal de ovo. Aí eu tô segurando o celular com uma mão, não dá pra eu fazer, mas você faz com as duas mãos como se você estivesse quebrando um ovo. É o sinal de ovo. Urso. Aí, urso, a inicial é a letra U. A letra U é desse jeito. E o sinal de urso é assim. Aí você faz com as duas mãos também. Aí eles gostaram bastante. Aí eles ficavam querendo saber o tempo todo assim. Eu tava lá na letra A, uma pessoa que chamava Lucas. Aí ele, como é que fala Lucas? Aí eu, calma, vamos letra por letra para todo mundo conseguir escrever o nome no final. E no final da oficina eu dei um alfabeto manualzinho para eles impresso, pequenininho. E eles saíram da sala assim, um mostrando pro outro como que escrevia o nome em libras. No quarto momento, eu fiz, era para fechar, como maneira de registrar a oficina. Eu fiz uma moldura, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui, que foi essa daqui, ó. Eu fiz tudo com esse material aqui que pedagogo adora, que me fugiu o nome agora, acho que é EVA, né? Cortei as letras, peguei um papelão, fiz, colei em cima, coloquei Aprendendo Libras, ficou uma moldura para eles tirarem foto. Eu acho que eu até coloquei aqui. Aí eu ia tirando foto de 3 em 3 deles. Eu tampei a carinha das crianças para preservar elas aqui. E aí eles adoraram. Lá no primeiro momento da oficina, eu abordei essa questão desse sinal, o que ele significa, que quando eles entrarem em algum lugar, por exemplo, um banco, uma escola, algum lugar que tem esse sinal, significa que tem uma pessoa que sabe Libras, que pode fazer esse atendimento em Libras, no correio. Tem o outro sinal, o símbolo da surdez também, que é uma orelha, né? Então, tudo isso eu abordei lá no primeiro momento, bem assim, superficialmente, mas porque o grande intuito da oficina era a sensibilização deles para a cultura surda, para a língua de sinais, e eu acredito assim que eu alcancei esse objetivo. Aqui eu escrevi uma conclusão, eu vou ler. O ensino da língua brasileira de sinais, aqui ó, o termo tá errado, ó. O ensino da língua brasileira de sinais para crianças ouvintes tem o poder de gerar interação entre dois grupos distintos, surdos e não surdos, mas que convivem na mesma sociedade, além de estimular habilidades cognitivas provenientes dos estímulos que o bilinguismo proporciona ao cérebro. Então, é mais ou menos o que eu tinha dito lá naquele primeiro slide dos objetivos, e eu acho que os objetivos foram alcançados. Então, igual aqui está escrito linguagem, não sei como que aconteceu isso, se eu copiei de algum lugar, mas é o termo errado, o termo certo é língua. E outra coisa que eu expliquei para eles também, quando a gente vai se referir a uma pessoa surda, a gente fala só surdo. O termo surdo-mudo é considerado pejorativo para a comunidade surda. Então, aqui eu coloquei
o meu contato. Quem tiver interesse, às vezes, no material, pode me mandar um e-mail, me mandar lá no WhatsApp. Então, essa foi a minha oficina de Libras. Foi bem interessante, é um projeto que eu tenho vontade de tocar para frente, de ensinar Libras para as crianças. É uma coisa bem legal e que me atrai bastante. Então é isso, gente. Um abraço para vocês. Compartilhem o vídeo de vocês do estágio. Quem quiser alguma dica, o nome dos aplicativos que eu usei, qualquer coisa, pode me chamar, que eu estou disposta a trocar informações com vocês. Compartilhe o vídeo de vocês que eu vou assistir, vou curtir. E vamos terminar essas faculdades logo, né? Um abraço para vocês. Beijinhos em Libras. Até mais.